Vem cá, na sua opinião, a pessoa que se suicida, ela tem salvação? Deixe sua opinião aqui nos comentários, curta, compartilhe esse vídeo, ative o sino da notificação para que você possa ficar por dentro de tudo aquilo que acontece aqui no canal Momento da Palavra de Deus. Vamos ver um vídeo, um corte de um podcast, onde o pastor Elias Soares, ele dá uma fala a respeito desse tema tão polêmico, mas é um tema bíblico também. Fique com o vídeo. Querido pastor Elias. Bom, o suicídio, ele está na Bíblia, de forma indireta. Em Êxodo capítulo 20, versículo de número 13. Ali, a expressão hebraica é Lo Ratzach. Lo Ratzach, geralmente interpretado não matarás. Mas a bem da verdade, a expressão é não assassinarás. E o suicídio é um assassinato. De si mesmo. De si mesmo. É um assassinato de si mesmo. Você não está numa guerra, não. Você atentou contra a sua própria vida. É por isso que nós separamos algumas questões. Se a pessoa cometeu um suicídio, mas ainda deu tempo dela se reconciliar, se arrependeu, pediu perdão a Deus, ela pode ser salva sim. Lógico. Agora, se ela morre neste pecado, é como diz o escritor aos Hebreus, né? Porque é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram a boa palavra de Deus, as virtudes do século vindouro e recaíram, sejam novamente reabilitados para a salvação, reabilitado o seu arrependimento. Então não tem como ele se arrepender outra vez. Isso mais ligado ao pecado da apostasia. Então a gente vê que se estende além de, por exemplo, da blasfêmia contra o Espírito Santo, a pessoa que caiu numa apostasia deliberada, ou cometeu um pecado deliberado e não se arrependeu, ela está arriscada da questão da salvação. Agora, neste caso que eu estou aqui apresentando específico, a pessoa que não se arrependeu, se ela pode ter a salvação pelo fato de se suicidar, então Judas foi para o céu. Porque ele foi chamado por Cristo, ele foi salvo por Cristo, ele era um eleito, ele era salvo, se suicidou e a maioria esmagadora diz que ele foi para o inferno. Quem? Mas Judas ele não Iscariotes. foi pro inferno porque se suicidou. Porque não se arrependeu. Não, ele foi por um inferno porque ele era o filho da perdição. Não, Ou porque não se arrependeu? Não, porque não se arrependeu. Ele era filho da perdição. Porque... Vários suicidas vão pro inferno, mas não pelo suicídio. Vão pro inferno. Pastor Rony, deixa eu terminar de construir o pensamento. Aí depois você pode fazer a contestação. Então veja bem, Judas Iscariotes, ele se suicidou. E ele era salvo. Ele era eleito. Não. Ele fazia parte... Ele não era salvo. Posso terminar? Pode, fica à Então, tá vontade. Mas o senhor não pode afirmar uma coisa então, que a Bíblia depois não o senhor diz. vai ter oportunidade Tá bom. de fazer a contestação. Ok, Só tudo queria bem. construir o Difícil pensamento. é saber que Jesus chamou alguém que não fosse para salvação. Você tá entendendo? Ele era salvo. Ó, É só uma pergunta. Quem estabelece deixa- os governos corruptos? aí fica difícil. Posso terminar? Pode. Sim ou não? Sim. Pode, Então tá bom. Ele foi chamado por Jesus. Jesus passou a noite em oração. Depois o elegeu, o chamou. Seu nome estava escrito no livro da vida. Não. Ele era salvo. Era um apóstolo. Não. Tá entendendo? Então, E se se- Judas foi escolhido para isso, que pecado que eu posso colocar Ele era um nele? eclectos, que é a palavra que Só aparece estou em grega. obedecendo para aquilo que eu fui Foi determinado. chamado, era apóstolo, se suicidou. Aí vocês A não- pergunta é, foi pro céu ou foi pro inferno? Humana. Ele não era E apóstolo. ele não era apóstolo? Não. Uau, Judas não era apóstolo? Não. meu Deus. Bom, Olha, eu eu quero vou, um eu vou texto, até hein? parar por aqui. Eu passo a oportunidade para... Então, o que ocorre? Quando diz assim, olha, Romanos 8,35, nem a morte nos pode separar, realmente, o salvo, a morte não pode separá-lo. Por quê? O corpo vai para a sepultura, a alma vai ao paraíso, como Paulo disse. Desejo de partir para estar com Cristo, porque isso é muito melhor. No período da grande tribulação, haverão muitos mártires. E quando a gente lê o Apocalipse capítulo 6, 9 a 11, capítulo 7, versículo 9 a 14, capítulo 20, versículo 4, esses mártires estão diante do trono, na presença Mas de Deus. Marte aí que o senhor Salvo. está falando aí,
Não é Marte que tirou a própria vida. Não que É se Marte suicidou. que arrancaram Pelo a nome vida. de Jesus, tiraram a sua vida e estão na presença de Deus. Então, o que Paulo está dizendo é que nem a morte pode nos separar. Porque senão daqui a pouco eu vou começar a fazer que nem os japoneses, né? Que... Os kamikazes. Os kamikazes, Então, e aí? então, já eu crio os kamikazes evangélicos. Agora, aí vai ser uma luta. Agora, o que é que não está escrito? Lá não diz assim, ó, nem a morte. Lá diz, nem a morte pode. Realmente, não pode. Mas lá não diz, nem o suicídio. O suicídio sempre foi e sempre será um tema muito polêmico. A palavra de Deus, ela reprova veementemente essa prática. Se você se encontra neste momento angustiado com alguma coisa, depressivo, Deus está contigo. Não tente trazer uma solução que, no seu ver, vai ser imediata, vai acabar com tudo. Às vezes você vai gerar mais problemas. Você vai deixar uma família, vai deixar pessoas que te amam. Busque a Deus nesse momento difícil, mas não faça isso com a sua vida. Eu deixo essa reflexão ao seu coração e eu creio que o Senhor está cuidando de tudo. Portanto, não temas, não desanimes, porque o Senhor é contigo. Ele vai te fortalecer e Ele vai te tirar dessa situação que você se encontra. Meu grande abraço a todos que assistiram esse vídeo até o final. Peço que dê o seu like, que compartilhe esse vídeo para que alcance mais corações e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Este é o canal Momento da Palavra, o canal que foi criado para abençoar a sua vida em nome de Jesus.